Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje tivemos grandes novidades na tarde aí com a entrevista coletiva do Admar Lopes, Fernando Diniz e também a apresentação oficial do primeiro reforço do Vasco, Johan Rojas. Nessa coletiva foi explicado diversos temas, entre eles Verratti, a situação do atacante com o Vasco, busca por reforços, também a situação com Douglas Luiz, um reforço que o torcedor vascaíno sonha. Você vai entender como que está essa situação. Também saída de jogadores. Teve jogador do elenco do Vasco que já pediu para deixar o Vasco. Muita coisa para a gente falar no vídeo agora. Antes de começar, explode aí de like, clica aí no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouquinho aí, cerca de 200 inscritos para a gente chegar aí a 229 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí. Bom, pessoal, hoje tivemos a apresentação oficial do novo meio-campista do Vasco, Johan Rojas, jogador colombiano, chega por empréstimo até o fim dessa temporada, com opção de compra. O jogador se mostrou muito motivado, feliz de estar no Vasco. Era um sonho dele jogar em uma equipe tão grande como é o Vasco. E ele claramente chega aí para compor o nosso elenco. Na entrevista coletiva, o jogador foi diversas vezes perguntado sobre seleção colombiana. Hoje a situação para ele é um pouco mais distante do que, por exemplo, o Andrés Gomes e para o Cuesta. Ele vai ter que jogar muito se quiser ser titular do time do Vasco e também, claro, jogar a próxima Copa do Mundo. Porque para ele estar na Copa do Mundo, ele vai ter que jogar muito no Vasco, vai ter que ser titular, para traduzir melhor para o torcedor. E isso foi bastante perguntado ao jogador, né? Que eu fui buscar aqui algumas informações, ele não tem convocações aí nos últimos tempos pela seleção colombiana, e eu acho bem pouco provável, né? A menos que ele venha e destrua. Torço demais por isso, tomara. Ele venha, jogue muita bola, como praticamente ninguém conhece esse jogador, ele venha, cala a boca de todo mundo, mostre aí um bom futebol e seja um jogador extraordinário. Isso que a gente espera. Mas caso ele venha somente para compor o nosso elenco, ele com certeza não estará na próxima Copa do Mundo, diferentemente do Cuesta e do Andrés Gomes, que, ao meu modo de ver, tem condições plenas de serem convocados para a Copa do Mundo, além de outros jogadores do Vasco, como o Pumito, o Paulo Henrique, por exemplo, e até mesmo o garoto Ryan. Com certeza, é um jogador, chega, como eu disse, totalmente desconhecido, chega aí até certo ponto com uma certa desconfiança, porque o último jogador que a gente trouxe do México foi o Jean David, e tinha números melhores do que o Johan Rojas, só para deixar claro, hein? E foi uma lástima total. Claro, são jogadores diferentes, de funções diferentes. O Jean David veio aí para o Vasco meio que uma tentativa de achar um novo Soteldo por aí pela América do Sul, né? Ficou claro isso, né? As características muito semelhantes, só que dentro de campo. O futebol também tá semelhante, né? Porque o Soteldo não joga mais nada. Mas o Jean David foi uma péssima contratação e a gente espera que o Rojas não seja um jogador desse nível, né? Seja um jogador muito acima, que ele possa ajudar tanto na criação e, como eu falei mais cedo, a diretoria do Vasco e o Fernando Diniz entende que ele possa atuar mais pelo lado esquerdo, onde joga o Nuno Moreira hoje, como meia pela esquerda. Não somente ali como meia centralizado, criador de jogadas. Ele pode atuar pelo lado esquerdo, a função que faz hoje o Nuno Moreira, que é o titular incontestável do time do Vasco. Vamos torcer para que dê certo, que esse jogador venha e busque o seu espaço e mostre aí o seu valor, porque o Vasco está trazendo ele com a expectativa dele poder se valorizar, jogar bem e o Vasco comprar ele lá no fim da temporada. E além disso daí, o Admar Lopes também esteve presente na entrevista coletiva. Logo após essa primeira coletiva, tivemos a do Fernando Diniz. Mas o Admar Lopes tocou em pontos cruciais, onde o torcedor tinha muitas dúvidas. Os jornalistas perguntaram sobre diversas coisas importantes que o torcedor não sabia a respeito aí de busca por reforço. O Vasco, de fato, tem interesse em contratar mais um atacante. O Admar Lopes deixou bem claro que a diretoria do Vasco está buscando mais um atacante que pode ter características diferentes dos jogadores que estão hoje no elenco vascaíno. Ele não quis dar características, né? Falar quanto que é um jogador, se é um jogador de primeira prateleira, se é um jogador caro, badalado, de nome. Ele disse que o Vasco tem uma séria estratégia financeira onde não pode ultrapassar o seu teto. O Vasco não pode fazer extrapolias no mercado. Ele deixou muito claro isso, que a ordem no Vasco é economizar. Para isso acontecer, o Vasco, para trazer novos jogadores, o Admar deixou bem claro, vai ter que limpar a folha salarial, vai ter que sair mais jogadores. E até onde a gente sabe, muitos jogadores ainda podem deixar o Vasco. O Admar Lopes confirmou algumas situações, como, por exemplo, a do Leandrinho. O jogador recebeu 2 propostas de fora do Brasil para deixar o Vasco.
O Diniz confirmou na mesma entrevista coletiva que o Leandrinho quer sair do Vasco. Foi uma confirmação que a gente já imaginava que poderia estar acontecendo, né? Nos últimos dias se especulou ele em alguns clubes por aí, só que até agora não chegou a proposta do agrado do Vasco. O próprio Fernando Diniz falou isso, onde que o Vasco espera receber uma quantia interessante para vender o Leandrinho, só que o jogador já quer deixar o Vasco, independentemente se a proposta vai ser boa ou não para o Vasco. Isso ficou bem claro na entrevista coletiva. O Leandrinho quer deixar o Vasco. Outra situação, David. O jogador está muito perto de deixar o Vasco. O Vasco, inclusive, já aceitou uma proposta de um clube da Série A. E esse clube é o Vitória. O dirigente do Vitória confirmou, após o término dessa entrevista coletiva, que o Vitória está perto de tentar contratar, de fechar a contratação de fato do David. E o David, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, será jogador do Vitória da Bahia, a menos que apareça um outro clube e atravesse o negócio. O Admar Lopes confirmou isso, que o Vasco já aceitou a proposta pelo David e que a situação com ele é a seguinte. O Vasco recebeu algumas sondagens de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, porém intensificou e aceitou de um clube. E esse clube que a gente tem a noção, que tem a informação, de fato é o Vitória. Assim que tiver a confirmação que o David vai deixar o Vasco, a gente vai trazer aqui no canal, porque realmente ele é um jogador que não é uma urgência do Vasco a saída dele, mas a diretoria pretende negociá-lo. Certamente não deve ter um salário tão baixo assim pelo que ele entrega. Por mais que ele é um jogador que, na minha opinião, possa ser importante, que o Vasco talvez não encontre assim tão facilmente no mercado, um jogador com as características do David, essa seria uma temporada de firmação para o jogador, porque no ano passado, sempre bom lembrar que ele voltou de uma lesão gravíssima. Não tinha como também a gente exigir demais do jogador. Ele vinha de uma LCA grave que ele sofreu lá em 2024, mas ainda tentou voltar bem, diferentemente de outros jogadores que tiveram a mesma lesão, ele foi o que voltou melhor. Mas não conseguiu se firmar mesmo assim, não teria talvez agradado tanto a diretoria do Vasco, que pretende negociá-lo. Não sabemos ainda quanto a valores, quanto que o Vasco vai receber, porque ele pertence ao Vasco, e se o Vasco vai rescindir o contrato dele, se livrando talvez do alto salário, altos vencimentos aí do David. Outras situações, Esposa é um jogador que será avaliado pelo Fernando Diniz durante o Campeonato Carioca, mas que está em negociações para deixar o Vasco. São Lourenço e também News Old Boys têm interesse no jogador. Outros jogadores serão observados pelo próprio Fernando Diniz, como ele comentou na entrevista coletiva. Maxime Domingues, ele diz conhecer muito pouco desse jogador, vai analisar melhor ele agora, vai servir como um laboratório, digamos assim, esse Campeonato Carioca. Também a situação do Estrela, Diniz quer no primeiro momento manter ele, para ver se o jogador vai se sair bem no Campeonato Carioca. Se ele for mal, o Vasco deverá emprestá-lo. A mesma coisa, JP e outros jogadores da base. E também entre outros diversos jogadores, como Matheus França, Hugo Moura, Tietê e vários outros nomes, né? Vitor Luiz, jogadores que foram especulados em uma saída do Vasco. O Vasco deixou bem claro, Admar Lopes, deixou claríssimo isso. Que o Vasco só vai contratar a partir do momento que a folha salarial começar a ser aliviada. Ou seja, com saída de jogadores. O Vasco, vamos perder um volante. Vamos lá no mercado e vamos trazer um volante. Não conseguimos aqui se desfazer de um atacante, mas o Vasco já está querendo um atacante mesmo sem saída de jogadores. O Vasco já quer essa busca. O Vasco detectou que no elenco precisa trazer mais um atacante. O Admar Lopes não deixou claro se é um ponta, se é um centroavante. Foi muito falado o nome do Brenner na entrevista coletiva. O Admar Lopes não quis revelar nome de nenhum jogador. Ele falou que nas negociações ele não revela nome de jogador, o clube que o jogador está, como que está a situação da negociação. Ele não revelou isso. Porém, o Diniz já deixou claro que tem um apreço pelo Brenner. Deixou muito claro que gosta muito desse jogador. Pode ser que, de fato, o Brenner seja o nome que a diretoria do Vasco esteja tentando buscar aí para o ataque vascaíno. E também uma notícia muito importante. Verratti. A situação do Verratti é a seguinte, cara. O Admar Lopes falou sobre a saída do jogador. Segundo as palavras do Admar Lopes, não chegou absolutamente nada de oficial ao Vasco. Não tem proposta nenhuma. O Verratti não vai para o Paraguai. O Verratti é do Vasco. Ele tem contrato com o Vasco e vai ficar no clube. Ponto. Essas foram as palavras do Admar Lopes, deixando muito claro que o Pirata não vai sair do Vasco. A menos que apareça aí nos próximos dias uma proposta oficial do Cerro Porteño. Tá aqui, quero pagar tanto no Verratti. Vocês topam? Aí é outra história. Só que no momento da entrevista coletiva do Admar Lopes, ele deixou muito claro que não existe absolutamente nada para a saída do Verratti do Vasco. Muito importante essa situação. O Diniz até comentou também, falou que é um jogador que ele gosta bastante, tem um carinho pelo Verratti e que conta com ele para a temporada. Isso daí já deixa bem claro que o Vasco não deverá perder o Pirata, que já treinou hoje normalmente, né? Foi especulado
pela imprensa paraguaia que hoje ele estaria já no Paraguai realizando exames, conhecendo o Cerro Porteño, e o cara treinou lá no CT do Vasco, né? Um absurdo. Por isso que eu sempre falo aqui, muitas vezes no canal, não acreditem quase nada que a gente vê por aí. Essa é uma fase, meu amigo, que surge muita especulação mesmo, é de todos os lados, tanto aqui no Brasil e também de fora do Brasil, porque muita notícia que jornalistas brasileiros pegam lá de fora, eles trazem para cá uma informação sem pé nem cabeça, com certeza passam informação errada para o torcedor. Eu estou tentando filtrar ao máximo, já falei várias vezes aqui no canal, estou tentando filtrar ao máximo as notícias que eu trago aqui. Até no outro dia eu falei sobre a situação do John Arias, cara. Não tinha como acreditar na situação daquela, né, velho? E claramente o Vasco não vai contratar o John Arias, por mais que ele foi perguntado aí na entrevista, o Diniz foi perguntado na entrevista coletiva, foi o que gosta do jogador, pô. Mas o cenário hoje pro Vasco não é de contratar John Arias. O Vasco não tem condições financeiras para contratar um jogador desse quilate. A mesma coisa o Douglas Luiz. A situação é a seguinte, segundo o próprio Edmar Lopes, o Vasco não tem a intenção de contratar o Douglas Luiz porque não tem dinheiro. Ele deixou claro. Ele explicou que é um jogador que claramente todo time queria ter, mas o Vasco não tem dinheiro para contratar ele nesse momento. E quando for uma melhora financeira do clube, aí sim o Vasco poderá fazer esse movimento. Ele deixou bem claro que é um jogador caríssimo e que trocou de clube tem 6 meses. Claramente o Vasco não tem condições financeiras de contratar o Douglas Luiz. E quanto a outros nomes, não foram mencionados ali mais especulações, como por exemplo a do Otamendi, né? Gostaria muito que algum jornalista tivesse feito essa pergunta aí ao Admar Lopes, ao Fernando Diniz, porque faltou, na minha opinião, faltou essa pergunta para eles, porque o Otamendi foi um nome muito especulado no fim do ano passado. O torcedor vascaíno ficou extremamente iludido que o Otamendi chegaria ao Vasco já agora, e que poderia até mesmo fechar um contrato por meio do ano, com as informações trazidas pelo Negreira. Só que não foi perguntado isso ao Admar Lopes, na minha opinião, faltou essa pergunta. Se ele estiver presente na apresentação do Saldívia, que deve ser o próximo reforço a ser apresentado nos próximos dias, espero que tenha algum jornalista que vá lá no CT do Vasco fazer essa pergunta ao Admar Lopes. Além dessa situação, tem outros nomes que foram especulados, só que a gente claramente não tivemos avanço aí. Faltou também perguntar sobre Paulo Henrique e Piton, como que estava a situação desses dois jogadores. Eu, quando começou a entrevista coletiva, eu já sabia que ia ser perguntado sobre reforço, mas eu estava na expectativa também dos jornalistas perguntarem a respeito do Piton, cara. Falou bastante que ele iria para o Besiktas da Turquia, que o jogador já teria até acertado seu contrato com o Besiktas, já estava palavrado com o clube turco e que só dependia do Vasco para ele ser vendido. Não foi perguntado isso ao Admar Lopes, tão pouco sobre o Paulo Henrique, interesse da Inter de Milão, interesse do futebol da Arábia Saudita, também como que está mais a fundo a situação do Ryan, se teve proposta nos últimos dias, quem são os clubes que têm interesse no jogador, faltou isso, na minha opinião. Perguntaram demais, muita coisa que a gente já sabia do ano passado, das derrotas, de outras coisas que a gente já sabe que, infelizmente, aconteceram no Vasco, a derrota na Copa do Brasil, e faltou coisas para o futuro, faltou perguntas para o futuro do Vasco, né? E o Admar Lopes, o que ele pôde falar, ele falou, não é um cara que deixa muito claro as situações, né? Ele é um cara mais contido, um cara mais na dele, que não vai expor as negociações para não prejudicar o próprio Vasco, o jogador que está em negociação e o clube que o jogador está, para não ter nenhum tipo de problema e o Vasco poder perder jogadores, porque isso já aconteceu muitas vezes no Vasco. Nome X vaza, nome de fulano vaza, aí o jogador tá lá fechando com o Vasco, aparece o Bahia, contrata o jogador, aí sempre tem aquela maldita, famosa notícia. Jogador tal, especulado no Vasco, fecha com o Bahia. Jogador fecha com o Atlético Mineiro, entendeu? O Vasco está tentando se precaver, se segurar nas negociações, não expor os nomes de jogadores tão facilmente. E por isso que nos últimos dias não está tendo tanta especulação assim. A diretoria do Vasco está bem fechada no planejamento, não está expondo tanto o que o Vasco pretende fazer para esse ano de 2026, só que a gente sabe que está bem claro, né? São reforços chegando aí por empréstimo com opção de compra. Os moldes da negociação, como o próprio diz o Admar Lopes, não interessam. O que interessa é o jogador querer vir e performar no Vasco. Isso é o que vai acontecer agora. A gente sabe da situação da venda da SAF, isso também foi perguntado, só que o Edmar Lopes não respondeu. Ele não quis entrar nesse mérito, até porque não pertence a ele a venda da SAF, e sim a diretoria do Vasco, também lá o pessoal que trabalha no financeiro, vice-presidente de finanças e por aí vai. Esse pessoal que tem que responder a situação da SAF. E era uma pergunta destinada ao jurídico do Vasco e o Edmar Lopes não quis responder, sequer tocou, mencionou nesse assunto. Ele só deixou claro que a partir do momento que o Vasco estiver saudável financeiramente, pode ser que o Vasco busque
reforços de qualidade, como o próprio Douglas Luiz, que ele deixou bem claro. Não fechou as portas, mas disse que o Vasco não tem dinheiro para contratar esse jogador agora. O Diniz, a mesma coisa, diz que ele tem que trabalhar com o que ele tem em mãos, com o que o clube pode oferecer a ele. Ele deixou claro, gostaria muito de contar com jogadores de peso, jogadores que vão agregar, ajudar aí o Vasco, fazer o Vasco campeão e também serem do agrado do torcedor. Só que ele falou que hoje a situação financeira do clube não permite o Vasco fazer loucuras aí e claramente o Vasco não vai trazer reforço de peso, confirmando o que próprio mesmo diz aí o Diniz ao término da temporada após perder a Copa do Brasil. Ele deixou claríssimo que o Vasco não iria contratar reforço de peso. Não tem camisa 8 para parar a Aeroporto, meu amigo. Simples. Você acreditou nessa notícia? Meu amigo, infelizmente não vai rolar. Outra situação que não tem nada a ver com reforços e planejamento, né? Os torcedores ficaram até certo ponto incomodados com a situação ali do Rojas não ter recebido a camisa oficial do Vasco. Ele recebeu uma camisa de sócio, né? Gigante, lá, sócio gigante do Vasco. O jogador não teve a camisa do Vasco porque a Nike ainda não lançou oficialmente a camisa do Vasco. Só será lançada no próximo dia 15, no dia do jogo do Vasco, diante do Maricá, na estreia aí do Campeonato Carioca. Por isso que o jogador não teve aí a sua camisa de jogo apresentado formalmente, né, cara? Eu achei um descaso com o jogador, para falar a verdade, poderia ter dado a camisa provisória que a categoria de base está usando. Deram para um jogador uma camisa de sócio, o jogador entrando com uma camisa de treino, pô. Com certeza faltou um pouco ali de comunicação no marketing do Vasco para se atentar um pouco mais a esses detalhes, né? São detalhes mínimos que para muitos não faz diferença alguma, mas que, cara, tem que mostrar mais credibilidade. Mostrar, pô, o jogador tá chegando agora ao Vasco, cara. Ele tem que vestir a camisa oficial do Vasco, dá a camisa provisória, mas tem a faixa, tem a cruz, pô. Pega uma camisa dessa que os moleques da base estão usando, entrega pro jogador. A gente já viu o jogador do Vasco sendo apresentado com aquela camisa ridícula da Diadora, mas era uma camisa de jogo. Por mais que era uma camisa provisória, mas os jogadores foram apresentados com a camisa que é tradição do Vasco, cara. Uma camisa preta com a faixa branca e a cruz, não com a camisa de sócio. Né? Eu achei um descaso com o Rojas por ser o primeiro reforço da temporada. Sei, entendo por outro lado. Processo de transição, troca de material esportivo, saída da capa, chegada da Nike. Não dá tempo de resolver todos os problemas aí que envolvem a logística. A Nike já deixou isso bem claro. Tanto que a gente não vai ter camisa 2 sendo vendida agora. Somente os jogadores utilizarão a camisa branca. Esses uniformes serão vendidos ao longo da temporada, tanto a camisa branca, as camisas de goleiro e as de treino, comissão técnica, viagem, por aí vai. O enxoval inteiro será lançado ao longo da temporada. Agora, quinta-feira, só vai iniciar a venda da camisa principal número 1 do Vasco, modelo Torcedor Pro. Não será modelo jogador e vai ser o modelo que a gente está acostumado a comprar sempre aí, tanto com a Capa e qualquer outra marca que já patrocinou o Vasco. Vai ter aí esse lançamento somente da camisa preta e por isso, por conta da logística, o Rojas não foi apresentado hoje com a camisa oficial. Para mim, hoje era para o Vasco ter feito o lançamento oficial da camisa da Nike hoje, já entregado para o jogador. No dia do jogo, meu amigo, já teria esgotado totalmente essas camisas, porque o torcedor está esperançoso, louco para comprar logo as camisas da Nike, né? Mas em tese foi basicamente isso. O Diniz falou a respeito também aí do planejamento para a temporada, o que esperar do Vasco. Ele sempre bem otimista, né, cara? Muito otimista, falou que o Vasco entra para ganhar tudo, que ele quer que o Vasco entre para ganhar tudo. Só que hoje não temos elenco para isso, tem que ser realista com o torcedor. A gente pode tentar sonhar talvez com a Sul-Americana, se tiver focado, bem focado na Sul-Americana, algo que a gente não estava em 2025, onde o Vasco passou vergonha, para falar a verdade. O Vasco foi humilhado na Sul-Americana, chegou a priorizar no Brasileiro para dar vantagem na Sul-Americana e acabou sendo eliminado de maneira patética pelo Independiente Del Valle. Fez uma campanha ridícula no seu grupo e com certeza ali o Vasco teve condições de tentar sonhar com o título já nessa última temporada. Porém, não conseguiu estar totalmente focado na Sul-Americana, um vacilo ou outro também ali, o Piton foi expulso, comprometeu demais a equipe naquele jogo contra o Del Valle, mas de resto, cara, o Vasco, se focar na Sul-Americana, tem mais chance talvez do que na Copa do Brasil, onde o Vasco teve a faca e o queijo na mão no ano passado, sem Palmeiras, sem Flamengo e agora sem Cruzeiro, né, que é o terceiro time mais forte do Brasil atualmente. Sem esses clubes na final, o Vasco perdeu para o patético Corinthians, né? Infelizmente, o Vasco perdeu uma ótima oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil. Hoje não temos elenco para sonhar com nenhum título, talvez um Carioquinha, talvez, hein? Talvez, se o Flamengo não quiser levar a sério, talvez. Mas hoje, o panorama para o Vasco é meio de tabela, cara, meio de tabela, talvez ali quartas de final de Sul-Americana,
dependendo do sorteio, dependendo do grupo que pegar também, dependendo se cair um River Plate e cair mais algum time forte, do time do Chile, do Uruguai, pode ser que fique complicado para o Vasco no grupo na Sul-Americana, porque só classifica um de maneira direta, o outro vai para o playoff. Dependendo também do playoff, porque esse playoff pega o terceiro colocado da Copa Libertadores. O Vasco se lascou nessa daí quando pegou o Del Valle. Certamente ali, mano, tem muitas situações que permite aí a gente ficar com o pé atrás. O elenco é o mesmo elenco do ano passado, chegou o Rojas, é uma dúvida total esse jogador, a gente não sabe o que vai sair desse atleta. Saldívar chega para ser reserva, os dois chegam para ser reservas, nenhum jogador titular ainda foi contratado. Com certeza, pés no chão. Muita calma nessa hora, sem ficar iludido com Libertadores, com título de Copa do Brasil, Sul-Americana, obrigação. Tô vendo demais isso aí, cara. Torcedor vascaíno fala que Sul-Americana é obrigação. Porra, tem um River Plate na parada, mano. A última vez que a gente jogou com o River Plate, a gente foi humilhado pelo River Plate lá nos Estados Unidos. Tem que ter calma, pô. Tem que ter calma. Torcedor não pode ficar no oba-oba para não se frustrar. Porque o elenco ainda é o mesmo. O treinador é o mesmo. Teve um péssimo aproveitamento final. A gente torce para que isso seja mudado. Para que o Vasco, já agora, no Campeonato Carioca, no início do Brasileiro, engrene de vez. Mostre o que não mostrou no fim da temporada. Os jogadores estão aí, em tese, descansados, né? Digamos assim. Mas tem capacidade, talvez, de tentar algo além. Tentar. Porque se conseguir, vai ser um feito histórico com esse elenco. Mas se chegar peças de qualidade, aí sim podemos ter uma oportunidade, talvez, de uma pré-Libertadores em 2027. Comente aí qual o seu panorama, o que você espera para esse ano de 2026, se você acredita no Diniz, que vai sonhar com todos os títulos, lutar por todos os títulos. É difícil, os 11 titulares do Vasco são 11 jogadores interessantes, só que o nosso camisa 10 cansa rápido, o nosso ponta esquerda cansa rápido, entendeu? Tem que ter algumas peças de reposição ali para a altura, porque o banco fez diferença e por isso a gente não foi campeão da Copa do Brasil. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.